Olá, olá! Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco sobre diferentes formatos de produção literária. Eu tô focando aqui em ficção e eu vou dar várias subexplicações porque eu acho que tem muitas coisas que geram confusão para as pessoas, mas eu não vou falar aqui sobre gêneros e nem diferentes contextos de escrita, é só do formato mesmo, e hoje vai ser focado em literatura, não em formatos audiovisuais ou outras mídias. Eu já aproveito para relembrar que se você gostar desse conteúdo, aproveita para acompanhar aqui o canal, caso você ainda não siga, já deixa o seu joinha se esse tema te interessa. E se você tiver alguma outra questão, ou sugestão ou comentário, fica à vontade para colocar aqui embaixo. Então, quando eu tô falando de formatos, eu tô falando da diferença entre, por exemplo, o conto e a novela literária. Mas existem outras divisões. Então, para começar, eu vou deixar claro aqui que eu tô falando de prosa e não de poesia, né, de outros formatos experimentais, e eu tô falando de ficção, quer dizer que eu não estou falando da literatura que trate de conteúdos acadêmicos, jornalísticos, autoajuda, que é tudo aquilo que não tem esse elemento da narrativa ficcional. E não tô falando de algum gênero específico de ficção que seja, por exemplo, fantasia. Vale aqui ser realista ou fantástico, enfim, isso não é relevante para esse processo. Então, existe aqui uma divisão que as pessoas conhecem, geralmente, os livros como os romances, que não é o gênero romance, não estou falando de romantismo, de amor, de nada disso. É só uma questão do número de páginas mesmo, do tamanho da narrativa, que é algo que geralmente possui em torno de 200 páginas, 150 páginas, ou pode ter muito mais também. E isso costuma ser calculado por volta de 50 mil palavras, 40 mil palavras. Mas o que acontece? Existem muitas divergências nessas divisões. E eu procurei alguns vídeos, eu li em alguns locais, e sim, pode dar uma diferença entre países, entre diferentes instituições, e tem muitas qualificações que são pelo número de palavras, e isso varia, né? Porque tem algumas iniciativas como a NaNoWriMo que, por exemplo, consideram as novelas em torno de 50 mil palavras para mais. Mas em vários lugares, 40 mil palavras, a partir de 40 mil palavras, já é considerado uma novela literária. Desculpa, um romance. É que em inglês é novel, às vezes eu me confundo um pouco. E existe, então, essa divisão, mas também existe uma divisão de trama, né? Porque, por exemplo, num conto, você tá falando de uma história muito menor, então normalmente você só vai ter um protagonista central, um conflito central e uma coisa que vai acontecer num período curto. Não que a narrativa precise acontecer num período curto, ela pode ter uma passagem de tempo longa, mas ela não vai ter uma história muito estendida. E provavelmente ela não vai ter nenhuma divisão de capítulos, porque são poucas páginas e isso vai num fluxo só. Só que aí, nessas divisões intermediárias, gera uma certa confusão. Porque, tudo bem, pode ser que algumas pessoas estejam rompendo com que seja a lógica disso. Mas, por exemplo, tem gente que diz que não é comum que nas novelas, que seriam os textos intermediários entre os contos e os romances, né, abaixo de 40 mil palavras, mas com mais de 10 mil, se tenha divisão de capítulos. Então, quer dizer que se você tem divisão de capítulos, aquilo não existe. Então, eles têm divisões também entre a qualidade de narrativa que vai lá dentro, né? Que você pode ter mais personagens, menos personagens, mais tramas, menos tramas. Isso funciona de certa forma, porque se você for imaginar num conto, como você tem uma história curta, você não vai conseguir desenvolver realmente, você pode apresentar, mas você não vai conseguir desenvolver muitos núcleos e realmente introduzir profundamente mais do que um ou dois personagens. E numa narrativa mais longa, se você só tiver um personagem, uma situação, não tiver coisas secundárias, você vai ter que se sustentar muito num psicológico, nos acontecimentos, nas suas descrições, porque senão aquilo ali vai ficar extremamente maçante. Eu sinto que pro leitor,
como eu já vi algumas pessoas comentando, isso não faz tanta diferença. Tem gente que não gosta de ler coisas muito curtas, muito longas, etc. Mas na hora que você pega a história, você não vai necessariamente definir por isso. É muito mais pelo gênero, pelo estilo que a pessoa escreve, enfim. Pro autor isso faz diferença, mas eu tenho uma impressão que, acima de tudo, isso é muito mais para como você vai distribuir o seu texto depois, não para como você vai escrever. Porque o que acontece? Sim, existem formas diferentes para você desenvolver o seu texto para cada um desses formatos, mas, acima de tudo, a questão é que se você for publicar uma novela, é um pouco diferente do que publicar um conto. E as opções que você tem de fazer isso, por exemplo, em diferentes plataformas na internet, ou quando você for procurar editoras, ou quando você vai participar de concursos, varia de acordo com o que você está escrevendo. Então, dependendo do que você quer colocar, participar, etc., se você tem um texto mais curto, mas é mais fácil você desenvolver ele mais do que enxugar ele, você teria que pensar nesses formatos dependendo de onde você quer colocar. Isso são termos muito para mercado editorial, porque aí dá para você entender como isso acontece. Então, por exemplo, os contos, se você for publicar, ou ele vai ser num formato físico, ele vai caber numa revista ou numa coletânea de contos. Você não vai publicar um livro inteiro que é só um conto de repente, 6 ou 7 páginas. Mas sim, se você publicar uma novela que tenha em torno de 120 páginas, dependendo da editora, da tiragem, do processo, não é muito diferente do que você publicar um romance que tivesse 150, por exemplo. Então, eu acho que esses termos é muito mais para você entender como que a sua história vai ter uma projeção depois, como é que você vai distribuir isso, como que aquilo vai ser compreendido. Pro escritor, eu penso que quando você vai escrever algo que é autoral, que você tá fazendo porque é um desejo seu, porque você tem uma história para compartilhar, e não porque você quer participar de um concurso, ou porque aquilo é uma tarefa, ou porque é um trabalho que alguém solicitou para você, o formato, ele vai ser escolhido de acordo com a necessidade daquela narrativa. Então, por exemplo, se você tem uma coisa que é bem clara, né? Tipo, vai ser essa jornada aqui, eu só tenho esse fio condutor e eu consigo contar isso em poucas palavras, então isso é um conto. Mas se você precisa de um desenvolvimento maior, então esse provavelmente vai ser um romance ou uma novela, porque vai depender do ritmo da história. Você não precisa enrolar mais ou enxugar mais se aquilo não contempla o seu formato. E no meio disso, existe um termo que é a noveleta, novelette, enfim, que fica entre o conto e a novela, porque a novela, ela pode muitas vezes ser considerada um conto bem alongado, né? E ela vai num fluxo só, você consegue ler numa sentada só, mas na verdade ela não tem um ritmo tão estendido quanto um romance. Ou ela pode ser um romance um pouquinho menor, então ela não tem um desenvolvimento tão longo, ela conseguiu ter capítulos um pouco mais curtos, mas ela já tá quase no romance. E o novelette, ele tá no meio, e eu consideraria que são aqueles, o que eu via como os contos um pouco mais longos, né? Porque tem muitos contos que em 5, 6 páginas você já tem aquela história fechadinha, aquele processo já aconteceu. E, de repente, você tem livros que tem contos que tem mais de 10 páginas e que tem um desenvolvimento um pouquinho diferente. Então, foi uma classificação que surgiu aí. Assim como também tem os microcontos ou nanocontos, enfim, as pessoas dão nomes diferentes, que se você escreve menos de 1000 palavras, seria uma outra coisa. Algum tempo atrás eu nem sabia que poderia ser considerado realmente uma narrativa de ficção, algo tão curto, assim, né, de um parágrafo ou tal. Mas tem vários concursos, tem muita gente que publica, enfim, funciona. Só pra constar, eu vou deixar aqui algumas definições que, quando a gente tá dividindo, né, eles consideram esse flash fiction, que pode ser esses microcontos, entre 53 e 1000 palavras, mas, assim, dependendo do concurso que você vai participar, eles não vão aceitar 1000 palavras, talvez eles só queiram 350, então isso depende. As short stories, que são os contos, entre 3.500 e 7.000 palavras. Os noveletes, enfim, entre 7.500 e 17.000. E as novelas, entre 17.000 e 40.000. E aí, o que eles chamam de novel, que é o romance aqui,
é de 40 mil pra cima. Então, se for, 120 mil, continua sendo romance, mas é acima das 40 mil. Enfim, eu acho que é bem importante a gente refletir sobre isso, mas também ter essa clareza de qual que é o objetivo que você tem com cada coisa. Porque o que eu sinto é que às vezes fica um pouco perigoso a gente acabar engessando o trabalho em função de nomenclatura ou de especificidade de número de palavras e afins. E isso é um pouco complicado porque, assim, para quem tá atuante dentro do mercado editorial, né, se você é dono de uma editora, se você tem uma função de edição de livro, você precisa se atentar bastante para isso, ou se você tá criando um concurso e tal. Mas para quando você tá escrevendo, dependendo do seu objetivo individual, se você engessar no formato, então, 7.500 palavras, então tem 7.600 palavras, então pronto, já mudei de gênero. Depende, então, do que você vai querer fazer com isso na hora que você for distribuir. Para participar de um concurso, sim, uma palavra pode fazer a diferença. Mas se você vai autopublicar, se você quer distribuir sozinho, se você não pretende ter uma publicação fora do seu blog ou da sua rede nesse momento, isso não interfere tanto. E também acho engessado falar que só no romance você consegue ter um desenvolvimento de narrativa profundo e com muitos personagens e com divisão de capítulos, porque a partir de 40 mil palavras, então se eu tiver 38.500 eu não consigo fazer isso. Eu sinto que é importante a gente ter essa maleabilidade e essa compreensão do como que isso funciona, né? Existe um relativo parecido para o audiovisual, que eu vou compartilhar num próximo vídeo. Enfim, e é uma lógica bem parecida, assim, da gente entender o como que isso é classificado. Agora, em termos do funcionamento da narrativa, para entender, antes de você escrever, em que formato aquilo pode se encaixar melhor, mas sem pensar de uma maneira muito engessada quando é um texto autoral e quando você precisa deixar as coisas fluírem para saber como é que aquilo funciona. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo que tem essas definições de números de palavras, que contam um pouco mais do que é considerado de acordo com algumas instituições cada coisa, ou como certos concursos funcionam, porque pode ser interessante para quem ainda não teve esse olhar. E fica aí a reflexão, né? Até porque, hoje em dia, se a gente tem essas coisas super curtas e outros formatos de leitura, né, do digital e dessas plataformas de autopublicação, de repente essas classificações podem ser um pouquinho diferentes ou começarem a ser modificadas. É isso por hoje, valeu!